A Fortaleza de Valença acolleu o pasado venres e sábado a primeira edición dos Viños do Atlántico, Exposición do Noroeste. Este evento, celebrado na Coroada, reuniu viños de Valença, do Miño e de Galiza, ofrecendo unha mostra víñica acompañada da gastronomía local e unha variada programación. O obxectivo deste encontro foi destacar a oferta de viños do noroeste da Península Ibérica a través de varias actividades como a mostra de viños, a gala víñica e o roteiro Pasaporte dos Viños. Este último foi unha experiencia que combinou a degustación a proba de viños cunha visita guiada á Fortaleza de Valença, permitindo aos participantes explorar tanto os produtos vinícolas como o patrimonio histórico da rexión. A gala foi un dos puntos fortes do evento, reunindo a produtores, enólogos, críticos e revistas especializadas. Durante a gala, os asistentes tiveron a oportunidade de degustar e analizar os viños presentes, alén de participaren na elección dos embaixadores dos Viños do Atlántico 2024. Este título foi outorgado por un consello de catadores que avaliou os viños na competencia. O roteiro Pasaporte dos Viños superou as expectativas cunha notable participación de aficionados interesados en descubrir novos viños e coñecer o patrimonio da Fortaleza de Valença. Ademais, ás noites o evento estivo amenizado con música ao vivo. No escenario do recinto presentáronse bandas como Anna Chris, Len Soul Band, J-Doe e Wax Boogie. Esta primeira edición de Viños do Atlántico tivo como propósito a promoción conxunta dos viños verdes do Miño e das Rías Baixas, funcionando como unha plataforma para realzar o labor dos produtores locais. A iniciativa buscou non só dar a coñecer estes viños, senón tamén pôr en valor o patrimonio cultural e turístico de Valença cun enfoque especial na Fortaleza e nos seus museos. A realización deste evento na Fortaleza de Valença non só permitiu aos visitantes desfrutar dunha experiencia enolóxica de calidade, mas tamén apreciar o entorno histórico e cultural desta emblemática construción. En definitiva, esta combinación de viños, gastronomía, música e patrimonio resultou nunha proposta atractiva tanto para os locais como para os turistas, consolidando Viños do Atlántico como unha cita relevante no calendario de eventos da rexión. Isto é o que se escribía na web de a ver se digo ben, de Vinetour, unha web especializada en viños, agora o 25 de xuño de 2024 baixo o título Viños, Gastronomía e Patrimonio, danse cita na primeira edición de Viños do Atlántico. Ola, moi boas, como estades? Eu son Germán Esteve, do Germano á Portuguesa, e aquí estades nun novo episodio, nunha nova ocasión, nunha nova experiencia de escoitar voces da un e do outro lado do Miño. Estades no voso Galiportus neste programa, neste podcast, que seguramente estades a escoitar desde calquera das plataformas, en iVoox, en Spotify, en Podgalego, en Apple Podcast, tamén en Radio Ariz, aquí feito produto da casa, feito nos estudios centrais no 107.2 da FM con Carlos nos mandos técnicos. Sede benvidos. E benvidas. Hoxe falamos, xa vedes, de viños. Falamos de viños a un e outro lado que teñen moitísimo en común, que son parte dun todo. E facémolo con seus protagonistas, con xente moi especializada que nos vai falar deste Viños do Atlántico, desta mostra viñica do noroeste.
Estamos xa en directo con Andrea Pereira, traballadora na organización dos Viños do Noroeste, deste evento, aí en parcería coa Cámara de Valença. Xa nos escoita. Moi boas, Andrea. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Nada, é un placer terte connosco. Onde estás agora? Estás por Valença, Andrea? Estou um bocadinho mais a sul de Valença. Estou por Viana do Castelo. Encántanos tamén Viana. Contanos un pouco, Andrea, de onde nace un pouco a idea esta da mostra viñica do Noroeste, deste Viños do Atlántico? Como nace a idea, como se propón facer algo así a nivel común, que non se tiña feito na cuestión dos viños, de un e do outro lado do Miño? Bem, esta ideia original foi um bocadinho audaciosa, porque de facto é um conceito pioneiro, que nasceu de olharmos para o território, para as gentes e para os vinhos produzidos de um dos dois lados da fronteira deste país vínico transfronteiriço, que é esta união entre o Noroeste Ibérico, englobando aqui a região demarcada dos vinhos verdes, do lado português, e na Galiza a denominação de origem Rias Baixas, sobretudo aquelas sub-regiões que têm mais influência climática atlântica, nomeadamente o Rosal e o Condado do Té. A empresa que propôs este conceito inovador é um consórcio entre uma entidade produtora de eventos e uma agência de comunicação, não farei publicidade, que já organiza eventos vínicos há cerca de uma década aqui no Minho, e que nota que a nível da percepção do consumidor final, há um grande paralelismo entre o que são os vinhos de um e do outro lado da fronteira. Em Portugal designamos por vinhos verdes, não porque as uvas sejam colhidas com um grau insuficiente de maturidade, e também do lado da Galiza procuram sobretudo afirmar os alvarinhos, apesar da diversidade de castas que encontramos neste território. E então, para o consumidor final, estes vinhos mais leves, mais frescos, que harmonizam muito bem com a gastronomia da região, também ela de influência marítima, estes vinhos merecem ser apresentados por uma voz comum, por uma voz única, com maior repercussão a nível internacional. E percebemos que, para além das grandes marcas que dominam o mercado, temos um património muito interessante a nível de pequenas adegas, de projetos familiares, de quintas históricas, de projetos que procuram fazer a viticultura mais tradicional, mais biológica, de vinhos de autor, que não representam produções em massa, mas que têm vinhos muito diferenciados e que merecem ter a atenção do público, a atenção dos especialistas, que merecem de facto ser conhecidos. E o Vinhos do Atlântico tem essa missão, dar a conhecer os projetos mais diferentes, os projetos que não estão a liderar atualmente os mercados, mas que têm um potencial e que merecem de facto ser descobertos. E então, Valença e a Fortaleza de Valença, como historicamente interposto transfronteiriço de comércio, de troca cultural, de lazer, de encontro entre portugueses e galegos, afigurou-se de facto o cenário ideal e o ponto de encontro ideal para esta mostra vínica, porque, para além desta experiência de prova de vinhos, de consumo do melhor que a nossa gastronomia dos dois lados da fronteira tem para oferecer, para além disso, temos muito para descobrir a nível de património construído. Há, de facto, toda uma história para contar sobre as relações entre os dois países a nível fronteiriço, e
E este cenário de lazer, de festa, de descoberta de património, revelou de facto ser o contexto ideal para a experiência enogastronómica mais rica, mais diversificada. Falamos dun evento que decorreu 14 e 15 de xuño, no mes de xuño, como decimos, un fin de semana no que houbo, Andrea, unha mostra de viños, tamén un elenco de gastronomía local aí moi potente, unha gala víñica, un roteiro sobre os pasaportes dos viños, e mesmo tamén unha elección dos embaixadores dos viños do Atlántico 2024. Vamos un pouco por partes, se che parece. Contanos un pouco que tal foi a cuestión da mostra en si e da gastronomía. Foi para nós uma surpresa muito boa. Tivemos uma adesão da parte dos produtores vínicos que nos surpreendeu. Tivemos 8 produtores portugueses representativos um bocadinho da diversidade das sub-regiões dos vinhos verdes. Tivemos 3 produtores de Valença, tivemos 2 da sub-região de Monção e Melgaço, e depois tivemos produtores do Val do Lima, onde há aqui uma aposta grande numa casta diferente que é o Loureiro, e caminhando um bocadinho mais para sul e até para o interior, tivemos produtores da sub-região de Basto e da sub-região de Baião, que já são sub-regiões dos vinhos verdes ali mais no limite sul e interior do Douro, exatamente. Portanto, da parte portuguesa conseguimos ter aqui um espectro muito representativo daquilo que é os vinhos verdes, que não são só alvarinhos e loureiros, têm outras realidades e que permitem também ir ao encontro das preferências dos consumidores. Do lado também da Galiza, tivemos produtores das sub-regiões do Rosal e do Condado do Té. Conseguimos ter connosco 6 produtores e também agradecemos este voto de confiança dos bodegueiros da Galiza que aceitaram o nosso convite. Tivemos a Adega Corisca, a Adega do Rincão, a Adega Pateira, um projeto muito interessante que é o Jorge Marcotte Vinhos, que é um enólogo que penso que será vosso conhecido pelo seu vasto currículo em muitas das quintas destas sub-regiões, a Abadia de Tortoreos e a Adega do Vímbio. Estes produtores estão divulgados no nosso site, e poderão saber um bocadinho mais sobre eles, visitando as suas páginas na internet, mas de destacar que são todos eles projetos muito diferentes. Eu até diria que é uma viticultura de filigrana. Eu não sei se esta expressão diz alguma coisa aos galegos. Conhecemos, filigrana, sim. Pronto, é a arte da ourivesaria, que é quase um bordado, e esta viticultura também é uma viticultura muito acompanhada de pequena escala pelo produtor. São todos eles vinhos feitos com uvas próprias, na sua grande maioria ou em modo de produção integrada ou em viticultura mesmo biológica. São todos eles vinhos que procuram e beber às tradições de vinificação mais antigas. Portanto, não são vinhos de produção em massa, são vinhos para interpretar e descobrir e valorizar a forma sustentável e de herança cultural que eles representam. Por isso, fomos surpreendidos por esta adesão muito, muito positiva dos produtores dos dois lados da fronteira. Claro, com uma primeira edição, uma edição de arranque, temos que primeiro mostrar ao que vimos e às vezes lançar um conceito novo e um conceito que é um bocadinho ambicioso, como é o Vinhos do Atlântico. É um processo de construção e de conquista. O Vinhos do Atlântico pretende ser mais do que um evento que se organiza uma vez no ano, pretende ser uma marca que internacionalmente um consumidor de Europa Central ou da Europa do Norte ou do Japão ou dos Estados Unidos saiba
saiba que, algures ali no noroeste da Ibérica, há uns produtores de vinho resistentes que lutam contra a economia global, que fazem vinhos muito ligados ao terroir, muito distintos, e que são vinhos que são muito apreciados por estes mercados pela sua frescura, pela sua leveza, pelo teor de alcoolemia. E, portanto, este Vinhos do Atlântico, que nasceu nesta edição de junho de 2024, pretende fazer um caminho de mãos dadas com os produtores. Nós lançamos este projeto, esta visão de futuro, mas isto só fará sentido se tivermos, de facto, os produtores connosco, os ayuntamentos, temos que ter connosco os produtores e as instituições os concellos, que trabalham as regiões vínicas. Sí, digo que nós chamamos de concellos, lémbrate, aqui do lado galego. Conselhos, exatamente, conselhos, exatamente. E então, esta marca Vinhos do Atlântico pretende ajudar a trabalhar de forma integrada, de forma conjunta, uma imagem positiva deste território vínico. Mais do que um evento, é uma estratégia de marketing territorial, é uma estratégia de comunicação, que teve agora apenas a sua pedra de lançamento e esperamos, sobretudo, que haja um caminho longo a percorrer em conjunto e um caminho de sucesso. Sim, sim, que maravilha. E até justo preguntar iso despois, Andreia, estamos a falar dunha marca entón transfronteiriza, unha marca única que pretende un pouco expandir, non, pois a relevancia dos viños dun e do outro lado, como comentabas, para chegar a outras partes de Europa, a outras partes do mundo, coa forza do noroeste ibérico. Exatamente, porque muitas vezes um consumidor de outro ponto do planeta dificilmente às vezes sabe onde é que fica o Minho, onde é que fica a Galiza. Cada território luta pela afirmação da sua imagem. Todos nós queremos dizer ao mundo que existimos e que fazemos coisas positivas, mas numa economia global tão competitiva, muitas vezes os territórios têm dificuldade em encontrar o seu lugar. E nesse sentido eu acho que a união entre estes dois territórios vínicos transfronteiriços é muito positiva, porque Noroeste Ibérico é mais forte do que Minho, é mais forte do que Galiza, e Vinhos do Atlântico é um nome mais fácil de comunicar do que vinhos da denominação de origem Rias Baixas ou vinhos de Monção e Melgaço, por exemplo, não é? Quando pensamos em comunicação além fronteiras, temos que nos pôr do ponto de vista do consumidor externo, do ponto de vista de quem se calhar visita o norte de Portugal ou a Galiza uma ou duas vezes na vida, com sorte. Muitos dos consumidores destes vinhos que têm tido um percurso fabuloso a nível de mercados de exportação, nunca sequer virão nem a Portugal nem a Espanha. E saber comunicar para este público internacional obriga-nos a perceber que lugar é que ocupamos no mundo. E obriga-nos a perceber que entre o norte de Portugal, sobretudo aqui o Minho, esta região do Minho, e a Galiza, é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Une-nos, claro que uma história e um passado em comum, une-nos as características similares do clima, une-nos, se calhar, as características naturais a nível de solos, a nível geológico, a nível edáfico, mas também nos une a diversidade de castas que aqui encontramos, que de um e de outro lado da fronteira são muito semelhantes. Os alvarinhos, os loureiros, as trajaduras, são castas que são utilizadas de ambos os lados da fronteira, e une-nos sobretudo uma cultura vínica, a forma de fazer vinho. Porque quando falamos de terroir, não falamos só de condições naturais, ambientais, não falamos só de história, falamos das pessoas. E as pessoas são o maior património de qualquer território. E os nossos viticultores, portugueses, minhotos e galegos, são o maior património desta região.
e são eles que dão este sentido também de unidade ao replicar estas tradições ancestrais da forma de produção destes vinhos que no seu resultado final têm muito em comum. E é esta identidade comum que devemos saber comunicar numa estratégia de afirmação internacional conjunta dos vinhos verdes, dos vinhos da Galiza, mas sobretudo aqui dos vinhos desta zona do Minho e da denominação de origem das Rias Baixas. Porque estou un pouco a pensar no que comentas, Andrea. Cando moitas veces nos ven desde afora, por Europa, por América, polo mundo, digamos que cando se fala do viño español clásico, estereotipado, falamos dese Ribera del Duero, falamos dese Rioja, falamos dos viños un pouco do interior, non? E cando falamos dos viños portugueses, pois o Douro sí que ten un recoñecemento moi marcado a nivel internacional, e os viños verdes non son tan coñecidos. Digamos que esta alianza un pouco é como que falábamos o outro día con xente do rugby que se están intentando xuntar para facer un torneo que faga que xoguen partidos xente de Arcos, de Braga ou de Guimarães con xente de Vigo, Pontevedra e Vilagarcía, porque teñeno moito máis cómodo que non xogar no País Vasco, en Cataluña, ou no caso de portugués de Lisboa. Pensas que esta visión tamén é moi parecida na cuestión dos viños, é dicir, é unha alianza moi necesaria contra un pouco o centralismo tamén hai centralismo a nivel de viños? Eu acho que é um bocadinho verdade aquilo que diz, e podemos encontrar aqui algumas semelhanças. Em Portugal, as regiões vínicas mais conhecidas, naturalmente, que são os vinhos do Douro e os vinhos do Alentejo. Os vinhos verdes em Portugal tiveram uma verdadeira revolução que aconteceu sobretudo nos últimos 20 anos. Os vinhos verdes não tinham nem a qualidade, nem a expressão de mercado que têm hoje. Houve muito trabalho que foi feito em Portugal na seleção das castas mais adaptadas, na evolução das formas de condução da vinha, nos processos de vinificação em adega. Os vinhos verdes em Portugal, nos últimos 20 anos, renasceram. E esse renascimento já tem o seu reconhecimento. Os vinhos verdes em Portugal são aqueles que mais cresceram, quer a nível de consumo interno, quer a nível de exportações. No entanto, porque estas coisas precisam da espessura do tempo para se consolidar, ainda não têm o reconhecimento que têm os vinhos do Douro, que contam para trás com mais de 2 séculos de história de consolidação de uma marca internacional. Claro. E claro que sim, claro que esta união, esta aliança é muito positiva para os vinhos verdes e acredito que também para os vinhos da Galiza. Sí, e un pouco gustoume tamén moito o que comentaste sobre os viños verdes, para a xente que non estamos moi metidos na cuestión do viño, e para a xente que nos estea a escoitar, pois claro, houve sempre do lado galego un descoñecemento tamén para eses viños verdes que se pensaba tradicionalmente, Andrea, que eran considerados como viños pouco maduros, viños de aperitivo, pois viños un pouquiño, digamos, con pouco renome. Entón temos que distinguir para xa que hai uns viños verdes que poden ser perfectamente maduros, que poden ser tintos e que teñen unha diversidade tremenda tamén dentro deles. Sim, sem dúvida. E o trabalho que tem sido feito na região dos vinhos verdes tem demonstrado que os vinhos verdes têm potencial de envelhecimento. Associava-se muito o vinho verde a um vinho que tinha que obrigatoriamente ser consumido no próprio ano, e a nova geração de enólogos tem vindo a produzir vinhos com grande potencial de guarda, que envelhecem bem. Muito para além das castas mais conhecidas, há muitas outras castas
autóctones e tradicionais que estão a levar a processos de experimentação enológica muito interessantes. Claro que há sempre aquele vinho verde de consumo em massa, o mais conhecido do consumidor, e se calhar são esses vinhos que chegam mais ao conhecimento dos galegos. Não obstante, eu acho que merece aqui ser feito o convite para experimentem outros verdes. São feitas mostras vínicas a partir do mês de maio, junho, um bocadinho por toda a região dos vinhos verdes, desde Viana, Ponte de Lima, Monção, a Melgaço, passando pelo Porto. Há um trabalho de comunicação muito sólido que está a ser feito até pela própria Comissão de Viticultura e pelos municípios que têm apoiado muito a promoção dos vinhos verdes nas suas sub-regiões e que dão a conhecer estes novos verdes. Há, de facto, toda uma geração de vinhos verdes que merece a oportunidade de ultrapassar esse preconceito de serem vinhos ligeiros, correntes e de menor qualidade. Dime unha cousiña, Andrea, tamén do lado portugués como se ve tradicionalmente, cal é a visión sobre Rías Baixas, un pouco tamén sobre os viños de Ourense, como é o coñecemento sobre ese ribeiro, ese ribeira sacra, como está sendo esa hibridación tamén o punto de vista da opinión pública sobre os viños galegos? Eu parece-me que se coloca a mesma situação. Nós, embora sejamos irmãos, sejamos países irmãos, há algum desconhecimento pela parte do consumidor final. Tem a ideia que a Galiza é forte nos vinhos alvarinhos, mas depois quando entramos em questões de maior profundidade e de maior diversidade sobre os vinhos das diferentes sub-regiões, essa informação não passa. E daí esta importância de também os vinhos da Galiza virem mostrar-se a Portugal, aos consumidores portugueses. Eu acho que é muito importante estas mostras vínicas transfronteiriças para mostrar o que são os vinhos. Claro que esta comunicação não é tão necessária para os especialistas e os apaixonados do mundo dos vinhos, mas para o consumidor final faz muita falta. Conta-nos un pouco tamén, volvendo ao evento, Andrea, conta-nos como foi a gala con produtores, enólogos, como foi un pouco a crítica, tamén a participación de revistas especializadas, e se che parece tamén un pouco comenta sobre ese roteiro pasaporte dos viños, un pouco en que consistía. Bem, de facto nós procuramos que este evento fosse mais do que uma mostra vínica, quisemos que ele tivesse duas vertentes fundamentais. Uma programação cultural diversificada, que fosse capaz de captar públicos distintos, quer dos mais jovens, quer às famílias, quer ao público especializado. E nesse sentido, a mostra vínica foi acompanhada de 2 concertos por noite, com géneros musicais bastante agradáveis e que proporcionavam esta conjugação entre a animação musical e a mostra vínica. Tivemos 2 bandas de Espanha do género do Oogie Boogie ao blues. Tivemos uma banda italiana na linha do New Soul e ainda uma banda portuguesa de músicas do mundo, que se entenderem mais à frente poderemos conversar um bocadinho, mas sobretudo dar esta nota, que foi nossa preocupação que este evento fosse mais que uma mostra de vinhos, que fosse um momento de festa e de lazer, e também um momento de cultura. Porque acho que não há harmonização melhor do que vinho, arte e cultura. E então o passaporte Vinhos do Atlântico teve precisamente esse espírito. Tivemos provas vínicas temáticas em alguns pontos selecionados deste núcleo museológico de Valença, que tem vários polos.
E havia sempre uma parceria, e nisso temos que felicitar a equipa que nos acompanhou do município de Valença e o enólogo que nos acompanhou, o Constantino Ramos. Houve sempre uma parceria entre uma prova vínica comentada, em que tivemos 3 temas, desde o descobrir a interpretação dos vinhos de lote, dos blends, como é que as diferentes castas contribuem para a formação do vinho, desde perceber como é que os alvarinhos se comportam em diferentes terroirs, desde perceber o potencial de espumantização destes vinhos do Atlântico. Tivemos 3 temas e tivemos, portanto, visita no roteiro que percorreu a Fortaleza de Valença. Ele teve início no antigo Arquivo Municipal de Valença e depois foi atravessando toda a Fortaleza, passou por 2 paióis, que naturalmente teve uma pausa no principal núcleo museológico de Valença, centrado na componente da história da ocupação e da história militar, também na capela. Concluiu, portanto, no Paiol de Marte, com uma última prova. Foi muito interessante perceber a elevada adesão a este roteiro. Nós tínhamos definido que a capacidade estimada destes espaços para não haver uma excessiva concentração de pessoas seria de 25 a 30 pessoas, e então tínhamos delimitado o número de inscrições. O número de inscrições superou, nós não quisemos fechar as inscrições, porque há sempre ali uma taxa de desistências que nos eventos é muito normal, haver sempre algumas pessoas que se inscrevem por algum motivo imprevisto, última da hora, depois não conseguem comparecer. Eram gratuitas, Andrea? Não percebi. Eram gratuitas, digo, a roteiro, as provas? Sim. Okay. Nesta primeira edição, sim, todo o roteiro foi gratuito. Tivemos mais de 40 inscritos, tivemos os espaços de visita de património completamente lotados, e mais do que isso, agradecemos muito o interesse do público galego. Mais de metade dos nossos inscritos eram provenientes da Galiza, mas sobretudo um público interessado, um público curioso, um público que foi para ouvir e aprender sobre vinhos e sobre património. Um público que fazia questões, que estava com o espírito da festa da cultura e da festa do vinho. E isso foi, de facto, muito gratificante para a organização. Perceber que esta conjugação entre património e vinho e cultura é um produto vínico e um produto cultural que o público procura e tem interesse, e perceber que, de facto, a propósito de uma prova vínica, não há nada melhor do que ter uma história para contar. Sí, está claro. Andrea, como foi tamén a cuestión da elección deses embaixadores dos viños do Atlántico 2024? Os embaixadores vinhos do Atlântico. Este é um processo que também ele teve uma história por trás. Nos eventos vínicos é muito frequente o formato mais convencional do concurso de vinhos. E quando começamos a idealizar toda a programação deste evento, do Vinhos do Atlântico, a nossa primeira intenção seria, de facto, criar mais um concurso de vinhos, direcionado naturalmente para as categorias nas quais se enquadrariam os vinhos presentes na mostra. Mas este processo foi um processo, de facto, muito participado e muito democrático. Nós conversamos com os produtores presentes na mostra, ouvimos a opinião deles e chegamos a uma conclusão. Mais do que um concurso de vinhos, o que é preciso é apresentar o que são os vinhos do Atlântico. Os nossos produtores disseram-nos: vamos ter produtores do lado do Minho e do lado da Galiza, portugueses e espanhóis, e nós não queremos fazer disto uma competição, um ranking, uma disputa entre produtores dos dois lados da fronteira. Claro.
Isso não nos interessa levar para casa uma medalha que tenha o valor que cada um lhe atribui, não é? Interessa-nos, sobretudo, que os nossos vinhos sejam mais conhecidos, mais valorizados. E então nós pensamos o que é que poderá contribuir para esse objetivo último, sem ir por essa abordagem mais clássica do concurso de vinhos. O importante é que os vinhos sejam provados e analisados por especialistas, por enólogos, por escansões, por críticos de vinhos. Esse é o grande objetivo, que os vinhos sejam sujeitos a uma análise para perceber o que é que lhes confere uma identidade comum, o que é que nos permite dizer que estes vinhos do Atlântico partilham a nível de identidade vínica, e depois qual é o aspecto de singularidade que os diferencia. Então, criamos este formato, também ele inovador, que foi o formato de um conselho de provadores, constituído por 2 portugueses e 2 espanhóis, achamos que assim seria mais justo, e esta figura do embaixador Vinhos do Atlântico. E então pedimos aos produtores que dentro dos seus diferentes vinhos, das suas referências, escolhessem o vinho que queriam apresentar à prova. E então, no contexto da Gala Vínica, o Conselho de Provadores esteve reunido durante a manhã antes do almoço de gala, procedeu à prova de todos os vinhos, fez a sua análise e interpretação e depois apresentou ao público da gala o que é que definia cada vinho, e chegamos à conclusão que sim, que é verdade, que os vinhos do Atlântico, apesar das suas singularidades, têm uma identidade comum, e conseguimos destacar o aspecto mais positivo de cada vinho. E parece-nos que este formato do embaixador Vinhos do Atlântico foi mais interessante como forma de comunicação do que apenas um concurso em que, no fundo, se diz qual é o vinho melhor em cada categoria. Claro. Xa vou acabando, Andrea. Como foi o feedback que vos dixeron os participantes? Cal pensades que foi o grau de satisfacción conseguido? O feedback que nós tivemos dos produtores a nível da organização do evento foi positivo. Sobretudo, houve uma grande identificação com esta marca nova que nós estamos a tentar lançar, Vinhos do Atlântico. Houve um vestir da camisola, um acreditar no projeto. Agora, naturalmente que foi um ano zero. A mostra vínica deverá crescer em número, em diversidade e em representatividade, e naturalmente que teremos que ser cada vez mais agregadores do público português e do público da Galiza, e esperamos que na próxima edição esta festa seja cada vez mais uma festa do vinho e da cultura transfronteiriça. Justamente esa é a cuestión, a pregunta. O ano que ven contades tamén facer un evento parecido tamén a final da primavera, principios do verán, como un pouco como é o planning, como é a xente que estades ou que ides traballar para que este ano todo a aposta sexa firme e vaya para adiante. Sim, claro que depois de lançar um projeto deste tipo é preciso continuar a trabalhar, é preciso fazer mais e melhor. O nosso objetivo é fazer a próxima edição em datas próximas à deste ano, sensivelmente em meados de junho. Estejam atentos, nós já estamos a começar a trabalhar, porque quem está no mundo da programação cultural e da produção de eventos sabe que é com um ano de antecedência. Quando acabamos um evento já estamos a pensar na próxima edição. Sim, haverão novidades, haverão surpresas, haverá sobretudo uma tentativa de maior envolvimento ainda da Galiza com o Minho e sobretudo uma tentativa de honrar este legado histórico e cultural que os produtores vínicos de Portugal e da Galiza nos dão. Tendes medo, Andrea, que haxa
moita forza agora no inicio do proxecto e que despois este tipo de alianzas se poidan ir separando tamén por cuestións burocráticas, por cuestións pois que van alén do viño, non? Que poden vir problemas por outro lado. Bem, quando nós lançamos um conceito novo, há sempre quer oposição, quer competição. Acreditamos sobretudo que esta abordagem só pode ter sucesso se houver construção de parcerias. Nós não queremos trabalhar sozinhos, não faz sentido num projeto desta magnitude e desta ambição trabalhar sozinhos. Queremos sobretudo envolver numa lógica de parcerias as entidades que devem ser envolvidas. E, sobretudo, entendemos que é na base da negociação e da construção conjunta que este tipo de iniciativas pode alcançar sucesso. Uhum. E non me gustaría deixar a conversa, Andrea, tamén sen preguntarche polo albariño, que xa se me esquecía un pouco cales son as principais semellanzas e diferenzas dos albariños. Hai festa do albariño, penso que era en Monsanto, haina tamén en Cambados do lado galego, é dicir, un viño que está digamos, unha casta, non, de viño que está tendo tanta forza xa de por sí, non, con nome albariño, que como podemos dicir que se diferencia e que se parece tamén o albariño a un e outro lado? Olha, eu sobre isso posso dizer que mesmo no contexto do roteiro vínico, um dos temas da prova temática foi a plasticidade da casta alvarinho, em que discutimos precisamente isso. Como é que a casta alvarinho se comporta em contextos ligeiramente diferentes a nível de clima e de solos. E a casta alvarinho é uma casta muito marcante. É muito marcante. Um vinho feito a partir de alvarinho não se confunde com mais vinho nenhum. Depois comporta-se de forma diferente, influenciada por fatores diversos. Se formos para solos mais argilosos, mais cistentos, em áreas de influência climática mais continental, temos alvarinhos que alcançam teores alcoólicos mais elevados, que têm aromas cada vez mais frutados. Se formos a usar os mesmos alvarinhos em terrenos mais graníticos, mais arenosos, de maior influência atlântica a nível climático, vamos ter alvarinhos mais minerais, mais frescos, mais tropicais. Bem, o alvarinho é sobretudo uma casta inconfundível. E os alvarinhos de um e do outro lado da fronteira têm esse denominador comum. Agora, mais do que serem alvarinhos de Monção, de Melgaço ou de outra qualquer sub-região dos vinhos verdes, ou serem alvarinhos de qualquer das sub-regiões das Rias Baixas, do Condado, o importante é a especificidade do território em que ele é produzido. E depois há uma coisa que é uma marca única de cada viticultor, que é a sua forma de produzir o alvarinho. Por isso, mais do que fronteira, o que define é o contexto do terroir e é a marca de cada viticultor. Não é por aí que vale a pena criar esta competição, que até pode ser saudável. Claro. Alvarinhos portugueses, alvarinhos galegos, quais são melhores? São, sobretudo, muito diversificados e, sobretudo, não esquecer esta força da casta alvarinho, que tem uma marca inconfundível. Uhum. E finalmente, pensas que estas pequenas adegas dun e do outro lado que se van ir sumando a vosa proposta, que é unha boa maneira tamén de darse a coñecer, de funcionar aí un pouco como a modo cooperativa maior? É esse o nosso objetivo, é que esta mostra seja de facto
uma exposição de vinhos de pequenos viticultores, de quintas históricas, de projetos familiares, de projetos diferenciados e, sobretudo, à medida que formos ganhando escala, vamos ganhando relevância. Se os pequenos viticultores se acreditarem neste projeto e começarmos a crescer como mostra, também seremos cada vez mais relevantes nesta programação anual de eventos vínicos, que sabemos que são muitos, mas o importante é sermos distintos no nosso projeto e sermos relevantes na mensagem que queremos passar, e a nossa mensagem é esta, que os vinhos do Atlântico, quer da região dos vinhos verdes, quer da denominação de origem Rias Baixas, na Galiza, se falarem uma só voz, são mais fortes na comunicação internacional, e que dentro destes vinhos do Atlântico é preciso valorizar os projetos de viticultura mais diferenciados, agregando também vinho, cultura e património. E agora sí, a última, Andrea, que me veñen máis e máis cuestións. Houbo algún momento no cal, dentro da gala vínica, con enólogos, con críticos, con produtores, houbo algunha, digamos, algunha conversa relativa á problemática das mudanzas climáticas que nos veñen xa, que están por riba nosa, e que van alterar tamén o noso clima aquí no noroeste ibérico? Como vai afectar nos próximos anos? Non sei se como digo, se houve algunha conversa a respecto disto, como vai afectar esta cuestión, a cuestión do clima sobre os viños nosos, miñotos e galaicos do noroeste? Bem, a questão das alterações climáticas está connosco todos os dias. Não há forma de nós deixarmos de conversar sobre isso. Não foi um tema que tivesse sido colocado na agenda do programa oficialmente, mas sim, surgiu de forma espontânea. As alterações climáticas para a viticultura são um desafio. Nas regiões mais meridionais da Ibéria, algumas regiões vínicas vão lutar e já estão a lutar de forma muito crítica com os problemas resultantes das alterações climáticas, sobretudo da escassez de água e da tendência do aquecimento. As regiões mais a norte, a Galiza e os vinhos verdes, já estão também a sofrer os efeitos, mas aqui também temos, como estamos numa zona onde as questões da escassez de água não se colocam de forma tão presentemente, estamos aqui perante uma situação dupla de desafio e de oportunidade. Desafio porque colocam-se problemas fitossanitários, que sabemos que os viticultores, face às alterações climáticas, têm lutado contra as dificuldades de controlo das doenças da vinha de forma mais grave, mas, por outro lado, perguntamos-nos qual será o caminho destas regiões, destes vinhos atlânticos, neste contexto de alterações climáticas. Será este território futuramente mais importante como região vínica face às dificuldades enfrentadas noutros territórios? É uma questão que fica em aberto. Por outro lado, sabemos que as alterações climáticas, para além da questão do aquecimento global, nos trazem esta questão dos episódios climáticos extremos, de chuvas muito concentradas, de situações de tempestade com danos nas vinhas, que nós sabemos que acontecem e que vão acontecer com maior frequência. Ainda não está a haver um planeamento por parte nem dos produtores, nem das entidades que poderiam talvez ser uma voz mais ativa nesse processo, um planeamento de como é que a região dos vinhos verdes, como é que a região da Galiza vai lidar com a questão das alterações climáticas, mas elas estão a acontecer, já estão a ter impactos, são um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo.
Não foi um ponto do programa. O nosso evento era um evento sobretudo de comunicação do vinho ao consumidor final, de festa, de vivência, de partilha e de cultura, mas num contexto de reflexão de órgãos decisores, terá naturalmente que ser uma questão pensada com muita seriedade. Uhum. Pois maravilla, a Andrea Pereira, organizadora, unha das organizadoras aí deste evento tan fantástico, Viños do Atlántico, aí na Fortaleza de Valença durante o mes de xuño do 2024. Obrigadísimo polo teu tempo, por todo o que nos contas, que con certeza cos nosos ouvintes que tamén lles encantou estes minutos de radio falando de viños en común neste patrimonio galaico portugués. Muito obrigada e esperamos que daqui a um ano estejamos a celebrar outra edição com outra escala. Pois esperamos estar, se volvedes facer o evento por Valença, esperamos estar por ali falando e conversando e degustando os viños, estes viños do Atlántico que son fantásticos. Parabéns pola proposta, polo traballo e moita forza para o que ven. Obrigada, e uma nota final, o agradecimento ao município de Valença, que foi o município que financiou integralmente esta primeira edição. Pois o noso abrazo tamén para a xente da Cámara aí de Valença. E até a próxima, Andrea. Chao, chao. Até breve, chao, un abrazo. Abrazo. Pois aquí están estes minutos de radio hoxe aquí no Galiportus falando de viños do Atlántico, de viños en común, que temos tantísimo, xa vedes, en tantos temas, tanto de que falar. Hoxe tocaba viticultura. Vamos a ir un pouco acabando. Recordade que estamos no mail galiportuspodcast@gmail.com para o que queirades escribirnos, suxerirnos, comentarnos. Estamos tamén nas plataformas, como xa sabedes, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Podgalegos, 24 horas aí para que nos escoitedes e nos sigades. Tamén en redes, en Twitter, estamos bastante activos, en Facebook, en Instagram, para que vixades un pouco a evolución dos nosos episodios, para a evolución do proxecto aquí do Galiportus, como sempre, Radio Ariz, para a xentiña da Contorna, 107.2 da FM, sábados de 12 a 1, estamos na redifusión, sábados ás 10 da noite e os luns ás 6 da tarde, aquí con Carlos, fantástico, nos mandos técnicos. Hoxe, como non, tiñamos que marchar maridando ben, viño e festa, que nos perdoen aqueles que pensan que os herdeiros son irreverentes, pero penso que encaixan máis que ben. Marchamos cos herdeiros da Cruz, que gozar. Chao, chao, obrigado. Se debe